Sabe, todo gestor público encara uma equação bem complicada no dia a dia, né? De um lado, recursos que são sempre limitados, do outro, demandas da sociedade que não param de crescer. A grande questão é, como é que se decide onde colocar a energia, o tempo, o dinheiro? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa abordagem bem estruturada para tomar decisões estratégicas que, no fim do dia, realmente geram valor para todo mundo. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender bem o tamanho do desafio diário da gestão. Depois, vamos definir o que é, afinal, esse tal de valor público que todo mundo fala. Em seguida, vou mostrar algumas ferramentas bem práticas para ajudar a decidir com mais critério. Daí, a gente vê como isso se traduz em mais controle e menos desperdício. E para fechar com chave de ouro, um checklist para já começar a colocar a mão na massa. Então, vamos lá. O primeiro passo, e talvez o mais importante, é a gente reconhecer o terreno onde estamos pisando. E olha, a administração pública é um ambiente de uma complexidade imensa. Imagina só a administração pública como uma máquina gigantesca, cheia de engrenagens que precisam funcionar em perfeita harmonia. É um sistema super complexo, com muitos atores envolvidos e, claro, sempre com aquela restrição de recursos que a gente conhece bem. E para complicar um pouquinho, a sociedade, com toda a razão, está cada vez mais exigente, pedindo mais qualidade, mais eficiência e, principalmente, mais transparência. Pois é. E aí vem a pergunta: o que acontece quando não se tem um método, um critério claro para decidir o que fazer primeiro? Bom, aí a decisão acaba sendo muito na base do achismo, né? O foco estratégico se perde completamente, os recursos, que já são poucos, acabam sendo mal utilizados, muitas vezes são as pressões do momento, aquela urgência que aparece do nada, que ditam o que vai ser feito. E o resultado final? Uma dificuldade enorme de mostrar para a sociedade o que realmente foi entregue de valor. Exatamente por isso, é fundamental ter uma bússola, um norte que aponte a direção certa no meio de toda essa complexidade. E esse norte, essa grande referência, tem nome. É a geração de valor público. Valor público? Isso não é sobre lucro, não é sobre dinheiro no caixa. É algo muito mais profundo. Pensa comigo. Quando um hospital público consegue reduzir o tempo de espera numa fila, isso não gera receita, certo? Mas o valor que isso gera para a sociedade em bem-estar, em dignidade, em confiança, é imenso. É exatamente disso que a gente está falando. É a capacidade que o Estado tem de, na prática, melhorar a vida das pessoas, fazer com que as políticas públicas realmente funcionem lá na ponta. E, o que é crucial, fortalecer a confiança que a população tem nas suas instituições. E essa distinção fica super clara quando a gente compara com o setor privado. Dá uma olhada aqui. De um lado, no privado, o foco é sempre o cliente. O objetivo final é gerar lucro e o que mede o sucesso são as métricas financeiras. Simples assim. Agora olha para o outro lado, para o setor público. O foco sai do cliente e vai para o cidadão. O objetivo deixa de ser o lucro e passa a ser o bem-estar coletivo. E a grande medida de sucesso não é o dinheiro, mas sim a legitimidade, a confiança que a sociedade deposita naquela gestão. Ok, entendemos o conceito, mas como é que a gente tira isso do papel e leva para a prática, para o dia a dia da gestão? É aí que entram algumas ferramentas que ajudam a tomar decisões com base em critérios e não em intuição. Para começar, uma ferramenta excelente, principalmente para uma análise mais rápida, é a famosa matriz Gucci. Ela é um jeito simples e direto de avaliar um problema ou um processo olhando para 3 coisinhas: a gravidade, a urgência e a tendência dele. E como é que se aplica isso? É bem intuitivo, na verdade. Para cada problema que está sendo analisado, dá-se uma nota, geralmente de 1 a 5, para cada uma dessas letras. O G de gravidade mede o tamanho do impacto, o prejuízo que aquilo causa. O U de urgência, como o nome diz, é sobre o tempo. Isso precisa ser resolvido agora ou pode esperar. E o T de tendência olha para o futuro. Se a gente não fizer nada, esse problema vai piorar? Depois é só fazer a conta. Multiplica G vezes U vezes T. O resultado mais alto mostra o que precisa de atenção imediata. Mas olha, um ponto de atenção importante aqui. A matriz Gucci é fantástica para uma primeira triagem, mas ela tem lá suas limitações, viu? Ela é ótima para apagar incêndios, para resolver o que é urgente, mas ela não é tão boa para construir o futuro. Por exemplo, um projeto para digitalizar o arquivo de uma secretaria. Na matriz Gucci, a urgência pode ser baixa, mas o impacto estratégico disso a longo prazo, em eficiência e transparência, é gigante. A matriz sozinha pode não capturar essa dimensão de valor público futuro. É exatamente por isso que, para decisões mais estratégicas, a gente precisa de algo mais robusto. E é aí que entra o modelo multicritério. Ele oferece um caminho mais completo, que vai além do que é só urgente. Ele integra as dimensões estratégicas, as operacionais e, o mais importante, aquela dimensão de valor público que a gente conversou.
O resultado é uma lista de prioridades muito mais inteligente e conectada com a missão da instituição. E quando a gente começa a usar um sistema estruturado assim, o resultado é nítido e muito poderoso. A governança fica mais forte e a eficiência aumenta demais. Os ganhos são bem concretos. Olha só. Primeiro, se reduz o desperdício. Desperdício de tempo, de recurso público, de energia da equipe. Também se fortalece o controle interno e a transparência, porque as decisões são claras. A gente evita cair na armadilha de gastar esforço em processos de baixo impacto. E um efeito colateral fantástico. As equipes ficam mais engajadas porque elas conseguem ver o porquê do trabalho delas. Fica tudo alinhado, da operação do dia a dia até a grande estratégia. E essa ideia é simplesmente fundamental para a governança e principalmente para a prestação de contas. Pensa numa auditoria. Chega um órgão de controle, como o Tribunal de Contas, e pergunta: por que vocês decidiram investir nesse projeto A e não no projeto B? Ter um método, critérios objetivos é a melhor resposta possível. A decisão deixa de ser algo pessoal, do tipo A, porque eu achei melhor, e passa a ser uma decisão técnica, porque, de acordo com estes critérios aqui, documentados, este projeto é o que gera mais valor público. Isso muda o jogo. Isso, na prática, transforma a tomada de decisão. Ela sai de um campo que pode ser influenciado por pressões políticas ou por interesses pontuais e entra num campo técnico, baseado em dados, em evidências. É exatamente isso que um auditor procura, a lógica, o rastro da decisão. E essa capacidade de justificar as escolhas é a base da transparência, que é o que constrói a confiança da sociedade na gestão pública. Bom, e para a gente ir finalizando e já pensando em como agir, vamos olhar um checklist bem prático. Ele funciona como um primeiro diagnóstico para avaliar como anda a gestão de processos aí na organização. Pensa nesse checklist como um espelho. É uma ferramenta de autoavaliação rápida e bem direta. É só se perguntar com honestidade. As decisões de priorização que tomamos aqui, elas são baseadas em critérios claros que estão escritos em algum lugar? Existe um alinhamento claro entre o que a gente prioriza e o nosso plano estratégico? O impacto na vida do cidadão, ele é mesmo o ponto central na hora de decidir? A gente monitora e comunica os resultados do que foi feito? É um jeito simples de enxergar onde já se está bem e, claro, onde é preciso melhorar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é talvez a pergunta que todo gestor público deveria ter na cabeceira da cama. Os processos da minha organização estão de verdade a serviço do cidadão? Eles estão de fato cumprindo a sua missão de gerar valor público? A resposta sincera para essa pergunta é mais do que um diagnóstico. É o mapa do tesouro para uma gestão pública que seja realmente estratégica e que deixe um legado de impacto positivo na sociedade.